iniciar aqui a gravação. Bom dia para vocês, bom dia para mim, bom dia para todo mundo. Nós vamos ter aula hoje de física. Cara, eu não consigo aceitar que vocês já estão no segundo ano. Para mim, vocês ainda estão no primeiro ano ainda. Para mim, vocês ainda são a turminha do primeiro. Bom, nossa aula de hoje, como vocês podem ver no título, a gente vai falar de força elétrica. A gente já abordou os aspectos iniciais das cargas elétricas e agora a gente vai ver o estudo da força elétrica, como vocês vão estar se deparando na aula de hoje. Tá? O processo da nossa aula é bem parecido com o das aulas anteriores. Eu vou definir o conteúdo, passar as fórmulas, fazer exercícios da tarefa complementar lá do plural e depois vou estar passando uma atividadezinha para vocês fazerem na hora da aula. Tá? Não é para fazer depois, é para fazer na hora da aula. Beleza, Lucas? E aí, Gabriel, bom dia. Sejam bem-vindos aí à nossa aula. Deixa eu ver aqui. Bom, isso aí, só um minutinho para a gente começar, tá? Deixa eu ver se outras pessoas vão entrar na aula e a gente vai começar o conteúdo de hoje. Eu até coloquei aqui, dizer que eu estou transmitindo na Twitch também essa aula. Ô, professor. Oi. Você está animado para voltar das aulas presencial? Assim, animado, eu não tô animado porque, na verdade, assim, para presencial eu tô animado, mas para híbrido não. Porque no híbrido eu tô com medo da gente... Por exemplo, vamos supor, 5 alunos vão, né? Aí ficam 5 alunos em casa. Os que vão estar em casa, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma boa aula para eles. Ou então, não sei se vai ficar bom para os que estão lá dentro, entendeu? Comigo na sala. Eu tenho medo de alguém sair perdendo. Mas assim, o senhor vai escrever no quadro, algo assim? Eu acho que inicialmente não, hein? Inicialmente eu vou continuar do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês, porque quem ficar em casa, se eu for escrever no quadro, pode acontecer dele ficar prejudicado, né? Por conta do... que teria que ter vários equipamentos bons, né? Microfone bom, câmera boa e, tipo assim... eu não sei se o investimento valeria a pena. Eu não vou ter condições, né? Eu não sei se para a escola valeria a pena já investir, né? Em muito material, porque a gente tem que levar em consideração que não é só eu, né? São várias pessoas. A escola podia comprar um microfone lapela para cada professor da boia. E uma câmerazinha GoPro, alguma coisa que você pegue pelo menos 720, aí é de boa. Sim, mas é o seguinte, Pedro, o problema não é nem esse, o problema é tipo assim, vamos supor, compra agora, mês que vem libera as aulas normal, é todo mundo pra escola, e aí? Tipo assim, o equipamento foi um investimento, porque tem escolas que fizeram isso, esse investimento muito alto, entendeu? Só que mesmo assim, cara, por exemplo, uma coisa que a gente reflete um pouco assim, muitas vezes tem muitas situações diferentes, né? Tem professores que não vão conseguir usar o equipamento
Tem professor que não vai querer usar. Por exemplo, eu prefiro dar aula do jeito que eu estou dando aula para vocês, usando o Paint aqui. Deixa eu abrir aqui, né? Deixa eu tirar aqui essa tela. Deixa eu mostrar aqui. Então, assim, aí, professor, você vai usar tipo um projetor para a gente ver enquanto você faz? Eu vou usar o projetor da sala para projetar a aula, né? Claro. E aí vocês vão estar vendo isso que vocês estão vendo aqui na sala, e quem estiver em casa também vai ver isso aí. Por quê? Porque como, por exemplo, vamos comprar um microfone de lapela. Você compra um microfone de lapela, cara, para o professor ficar andando na sala só se for sem fio. Se for com fio, é meio complicado, né? Então, teria que ser sem fio. Novamente, gasto por cima de gasto, né? E aí, às vezes, não compensa e tal. Aí é um pouco, digamos assim, complicado para a gente estar investindo assim. Mas, claro, teríamos que ver isso aí em relação à escola mesmo, né? A escola vê isso pra gente. Mas vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Nós vamos falar sobre força elétrica, como eu iniciei o vídeo falando. E basicamente vamos recapitular só algumas coisas que a gente viu na última aula. Aulas anteriores a gente viu o seguinte. Primeiro, existe o átomo como menor partícula. Até então, na antiguidade, acreditava-se que era a menor partícula que toda a matéria possuía. Mas ele descobriu que existem, digamos assim, partículas menores ainda, como os prótons, os nêutrons e os elétrons. E a partir disso que a gente consegue definir as cargas elétricas. Então a gente viu que existia uma constante básica que é chamada de carga elétrica elementar, que é justamente a carga elétrica de um elétron e de um próton. A diferença entre a carga de um próton e de um elétron é o sinal. Do próton é definido como sinal positivo e do elétron como sinal negativo. E essa carga possui módulo igual a 1,6, como vocês podem ver aí na tela, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nós definimos na última aula que isso daqui é o valor básico de uma carga elementar. E quando eu quero determinar a carga total, né, carga elétrica total de um corpo, eu pego essa carga elementar e multiplico pelo número de elétrons que está em excesso ou que está faltando em um corpo. E aí eu faço a multiplicação dela pela carga elementar. Ou seja, a quantidade de carga elétrica de um corpo é o número de elétrons. Tá? Deixa eu escrever aqui. Número de elétrons tá? Aí em falta ou em excesso, tá, gente? Que pode acontecer isso aqui. Haja visto que a gente estudou na última aula, tá? Na última vez da semana passada, nós abordamos os tópicos de... como que chama o nome? Eletrização por atrito, contato e indução. Então, os elétrons, a gente viu que só os elétrons se movem de átomo para átomo, de corpo para corpo, e por conta disso, dessa locomoção que os elétrons livres podem fazer, pode acontecer de um corpo estar com falta de elétrons. Não significa que ele está com 0 elétrons, tá? Mas pelo menos diminuiu a sua quantidade. E o outro que recebe os elétrons, ele fica com excesso de elétron, tá? Excesso, eu acredito que excesso se escreve assim, né? Espero que seja assim para não estar fazendo errado para vocês. Aí um detalhe importante, tá, gente? Quando o corpo está com falta de elétrons, sua carga predominante é positiva, então a gente diz que ele está eletrizado positivamente, tá bom? E um elétron que está eletrizado negativamente é quando ele está com excesso de elétrons, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não. Então, beleza. Vamos... Desculpem aí essa tosse. Parecendo um velho, né? Já quase morrendo. Mas, enfim. Então, a gente vai iniciar hoje... Aí, sim. Temos a falta e o excesso de elétrons que pode ocorrer no corpo. E isso ocorre por quê? Porque quando nós estudamos o átomo... Deixa eu tentar simular aqui a ideia de um átomo. Tá? Que página, professor? Por enquanto, nenhuma. Por enquanto, é só uma recapitulação. Tá? Daqui a pouco eu passo a página que a gente vai estar observando. Vai ser a 157, tá?
que a gente vai iniciar, mas agora, por enquanto, é só para a gente ver o átomo por enquanto, tá? Então, no átomo, do núcleo do átomo, ele vai ter os prótons e os nêutrons. Eu vou representar os nêutrons aí com a letra N, tá bom? Não necessariamente precisa estar desse jeito aqui, ó. Isso aqui, digamos que seja o núcleo do átomo, tá bom? Ao redor do núcleo do átomo, existem algumas camadas, tá? Chamadas de eletrosfera, tá bom? Então, deixa eu simular, deixa eu aumentar aqui. Então, nós temos aqui a eletrosfera, tá? Só um minutinho. Deixa eu tentar situar vocês aqui nesse negócio de eletrosfera, para poder explicar uma coisa interessante para vocês, ó. Existem algumas situações em que os elétrons, ó, eles vão estar dispostos pela eletrosfera do átomo aqui, espalhados, tá bom? Quando você tem um material que ele é um bom condutor de eletricidade, esses elétrons que estão mais distantes, eles costumam a ter menos força de ligação com o núcleo, tá? Então ele é um pouco mais fácil de ser arrancado. Então eles podem, muitas vezes, se movimentar livremente. Exemplo, os átomos de metais, como ouro, cobre, ferro, zinco, alumínio, eles são mais suscetíveis à movimentação. Então, eles podem andar livremente dentro das suas características, tá? De mesmo material. Ou seja, os átomos do alumínio, vamos supor que você tem uma placa de alumínio, tá? Então, os elétrons dessa posição aqui podem vir para cá ou para qualquer outra direção facilmente, tá? E nós dissemos que isto configura os elétrons livres, tá bom? Na camada mais externa, na camada de valência que vocês estudam em química. E por conta dessa manifestação dos elétrons poder se movimentar de um ponto para o outro com facilidade, nós estudamos então a eletrização por atrito, que é quando você esfrega dois materiais diferentes. Depois nós estudamos a eletrização por contato, quando você coloca dois materiais condutores em contato para que um passe suas cargas para o outro, tá? Para que haja um equilíbrio eletrostático entre os dois. E em seguida nós vimos a indução como um meio de eletrização. A indução é legal, ela é muito importante quando você quer eletrizar um corpo ou deixar ele neutro ou deixar ele positivamente ou negativamente eletrizado, sem a necessidade de você ligar uma tomada nele. Até porque, por enquanto, nós estamos vendo cargas pontuais. E o que significa usar cargas pontuais? Nós estamos estudando o número de cargas em forma de pontinhos. É como se você estivesse contando... nós estamos, de certa forma, contando as cargas a partir dos elétrons e dos prótons que vão ter. Mas aí na página 157... a gente inicia o conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre força elétrica, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Nossa aula de hoje, força elétrica. E o que nós temos, o que eu tenho inicialmente para falar para vocês sobre força elétrica? Inicialmente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando nós estudamos força elétrica, ela é estudada porque, na presença de cargas elétricas, há uma certa interação. Essa interação acontece na forma de atração e na forma de repulsão. Na atração é quando nós temos cargas de sinais diferentes, aí elas se atraem. Quando nós temos a repulsão como meio predominante, significa dizer que nós temos carga de sinais contrários, tá? Então, existe, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Deixa eu copiar e colar aqui para a gente estar conversando, tá? Então, a força elétrica, ela será subdividida em dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é a força elétrica entre dois corpos pode apresentar, tá? A atração ou repulsão como mecanismo, tá bom? Vamos começar pela repulsão. Quando as cargas elétricas têm o mesmo sinal, ou seja, ambas positivas ou ambas negativas, tá? Quando isso ocorre, nós temos então a repulsão. A força elétrica vai apontar para fora das duas cargas. Agora, quando as cargas elétricas possuem sinais opostos, ou seja, positivo com negativo, elas vão apresentar uma característica de atração. E
nesse caso, de acordo com o princípio da ação e da reação, que a gente estudou lá no primeiro ano, tá? A força de ação, tanto de atração quanto de repulsão, ó, as forças opostas aqui, ó, elas sempre terão a mesma intensidade, mesma direção, porém o sentido vai ser contrário, tá? No caso, e isso independe se é atração ou repulsão. Ó. Observem, ó, que está para a esquerda e para a direita, ou seja, sentidos contrários. Aqui, direita e esquerda, novamente, sentido contrário, só que em cada situação você vai ver uma característica diferente. Observem essa letra D aqui, em todos eles, é importantíssimo porque nós vamos estar utilizando para calcular a força elétrica. Bom, e aí depois de nós estudarmos, né, a força elétrica, iniciarmos a força elétrica, nós temos uma coisa que é interessante, ó, que eu vou colocar aqui embaixo, chamada de lei de Coulomb, certo? Lei de Coulomb nada mais é do que a representação para a gente de como calcular a força elétrica. Tá? Seria basicamente isso aqui. Como que eu faço para calcular a força elétrica? Então, professor, como que o senhor faz para calcular a força elétrica? Bom, de forma resumida, a gente faz isso aqui. Ó. A força elétrica, tá? A força elétrica ela é dada pela seguinte expressão. Ó. Uma constante, K, que eu vou explicar para você daqui a pouco o que ela significa, vezes o módulo de uma das cargas, vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância ao quadrado. Observação importante, vejam que a gente tem sempre duas cargas, pelo menos duas cargas interagindo entre si, para que então a gente possa calcular a força elétrica, tá? Calcular a força elétrica de uma única carga não faria sentido, tá? Lembrem-se, quando a gente estudou lá no primeiro ano, força elétrica é uma característica inerente de duas ou mais cargas. Quando a gente vai estudar força é uma característica de ação entre dois ou mais objetos, tá? Dois corpos ou mais entre si. Não tem como a gente fazer essa interação sem que haja pelo menos dois corpos. Alguma dúvida? Eu tenho uma. O que o Q menor significa? Hã? Que o primeiro Q, que é o maiúsculo, é Coulomb, certo? Não, todos os Qs significam Coulomb, tá? É porque na apostila, por enquanto, a gente ainda não definiu. Mas lá na frente, a gente vai definir uma carga como sendo a carga de prova e a outra carga como sendo carga fixa, tá? Seria basicamente o seguinte, Lucas. Lá na frente a gente vai ver assim, se existe a possibilidade de eu conseguir projetar uma carga de forma que eu venha saber o sinal da outra. Por exemplo, como que eu sei que uma carga é positiva, entendeu? Aí eu uso uma outra carga que eu sei que valor que ela tem. Por exemplo, eu tenho um objeto que ele está carregado positivamente. Aí eu quero saber se um outro objeto está carregado, de que carga que é aquele objeto. Aí eu uso esse objeto positivo para provar o valor da carga do outro. Então nós temos uma carga que vai ser de prova e a outra carga que é fixa, que não muda, tá? Mas isso aí a gente vai ver para frente. Aqui, por enquanto, ele só usou a letra Q maiúsculo e a letra Q minúsculo, mas você vai encontrar isso em outros materiais, que ele vai usar assim, ó, Q1 e Q2, tá? Para não usar Q1 e Q2, o nosso material usa Q maiúsculo e o Q minúsculo. Ambos são cargas, tá? Ambos são cargas elétricas, é só para fazer diferenciação. É como se fosse a carga 1 e a carga 2. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, tá? Por que vocês estão com a câmera desligada aí? Linder, Laura, Luiz, Luana, Ellen. Vamos ligar as câmeras, tá? Bom, então, continuando, a gente precisa entender algumas observações. A primeira é, como a força elétrica, pessoal, é uma força de grandeza vetorial, lembre-se, força é vetor. E se é vetor, ele possui três características. Intensidade, né, que é o valor com a unidade, que a gente estudou no passado, direção e sentido, tá? Então, é necessário que a gente tenha essas coisas em mente. Por esse motivo, quando a gente utiliza a lei de Coulomb,
ela deve ser inserida apenas com o módulo da carga. Ou seja, essas barrinhas que aparecem aqui ao redor da letra Q, maiúscula e minúscula, significa dizer que se a carga for negativa, você exclui o sinal, tá? O módulo é só para a gente utilizar a parte positiva do valor, tá bom? Tranquilos? Continuando, então, aqui, percebam o seguinte, ó. Deixa eu pegar o próximo aqui. Deixa eu ver como que está aparecendo aqui para vocês. Só conferindo aqui, tá? Tá vendo tudo legal? Então vamos lá. Segundo ponto. Uma coisa que é muito importante e cai às vezes, tá, gente? Em algumas questões, e pode cair, provavelmente lá no plural vai ter, é que quando a gente faz a leitura da fórmula, observe o seguinte, a força elétrica, pessoal, ela é proporcional, porque tem uma constante, tá? Proporcional ao produto das cargas, ou seja, ao módulo, a multiplicação dos módulos das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Isso aqui é importante lembrar, porque algumas questões trazem esse enunciado. Eu vou até colocar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui as observações que eu estou citando para vocês verem, tá? Ó, as 4 observações aqui. 5, na verdade, né? Então, vejam aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Olha só. A segunda, ó, a intensidade da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Como exemplo, isso significa dizer que quanto mais longe estiver a carga da outra, menor vai ser a força. Em outras palavras, se você tiver, por exemplo, com a distância de 2 centímetros, a força vai ficar dividida por 4 ao invés de 2, porque está ao quadrado. Se a distância for de 10 centímetros, então a força vai estar dividida por 10, tá bom? Por 10 não, por 100, que é o quadrado de 10. A letra K, que aparece aí no início, é denominada constante eletrostática, tá? E ela é uma grandeza relacionada ao meio. Então, de acordo com os pontos onde você vai calcular, pode ser que elas tenham valores diferentes. Mas, em geral, tá? Como vocês vão ver aqui, ó, normalmente a gente considera o vácuo como o meio padrão, tá? E, por consequência, o valor padrão para o K vai ser 9 vezes 10 a nona. Isso porque vai facilitar na hora de resolver o exercício, né? Porque imagina só, todo exercício você tem um valor de K diferente. Se você tiver os valores diferentes, fica tranquilo. Mas, como padrão, a gente utiliza a constante eletrostática no vácuo, tá? E aqui embaixo nós temos aqui, ó. Em alguns casos é possível também utilizar outra grandeza, que é conhecida como permissividade elétrica, tá? Geralmente isso aqui são questões que caem em capacitores, que a gente utiliza essa constante. O valor dela no vácuo, tá? Novamente, que é o valor padrão que a gente vai estar utilizando, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 unidades do sistema internacional. E, por fim, a relação entre a constante K e a constante Epsilon, né, entre a constante eletrostática e a permissividade elétrica é dado por essa razão aqui. K é igual a 1 sobre 4π Epsilon, né, ou 4π vezes a permissividade elétrica. E qual que é a importância desses valores? É porque a partir daí nós conseguimos calcular e relacionar questões em relação à capacitância de capacitores, tá? E também nós conseguimos determinar a força elétrica, potencial elétrico e muitas outras coisas que a gente vai estudar aqui, das quais, de cabeça aqui, eu já não estou lembrando, né? Dos nomes bonitinhos. Então, só para não falar besteira, resumindo, a gente vai aplicar todo esse conhecimento nos exercícios, tá? Ó, nós temos 3 exercícios na apostila, mas eu não vou fazer os 3 agora, tá? Vou deixar eles como atividade para vocês. Daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de fazer. Eu vou pegar lá na tarefa complementar, como eu havia conversado com vocês, que a gente vai estar fazendo. Tá? Vou entrar aqui no plural. Já estou entrando no plural aqui, física setor A. Vou para a aula de força elétrica e vou fazer algumas tarefas da tarefa complementar, tá? Para a gente poder estudar essa parte aí. Bom, já achei aqui uma para a gente estar fazendo. Vou limpar tudo aqui e vamos lá fazer a questão. Ó. Primeira questão diz o seguinte.
O que acontece com uma força entre duas cargas elétricas, mais Q e menos Q, colocadas a uma distância D, se a gente mudar o mais Q passa a ser mais 4Q e o menos Q passa a ser mais 3Q. E a distância vai ser dobrada também. O que acontece com o valor? Bom, basicamente, imagina o seguinte, ó. A força inicial, pessoal, é dada pela seguinte fórmula, ó. A constante. Vamos primeiro colocar a fórmula e depois a gente faz, ó. Então vamos lá. Deixa eu atualizar. A gente vai ter que calcular a força. Não tem muitos números, mas a gente vai usar as letras como mecanismo, tá? Então vamos ver o seguinte, a fórmula é essa aqui, ó. A força elétrica é a constante K vezes o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga dividida pela distância entre essas duas cargas ao quadrado, tá bom? Essa é a fórmula. Inicialmente, você vai observar, ó, eu vou até chamar aqui de F0 para indicar aqui a força inicial, que a constante K não muda, tá? Porque não mudou o meio. O módulo da carga 1 é módulo de mais Q, só que lembre-se, o módulo de mais Q, deixa eu até colocar aqui, ó, módulo de mais Q, vezes o módulo de menos Qzinho, dividido pela distância ao quadrado, que é D, não mudou, tá? Isso aqui é a força inicial. Tirando aqui os módulos, nós vamos observar que K vezes Q, esse menos Q que está aparecendo aqui vai ficar positivo, tá? Porque o módulo tira o sinal. E o D ao quadrado permanece D ao quadrado. Essa aqui é o valor da primeira força, tá? Não tem números, vai ficar em letras mesmo. Depois que a gente faz a parte inicial, percebam o seguinte, ó, deixa eu fazer aqui de lilás, aqui, roxo, sei lá, violeta. Nós vamos ter que a força final, que eu vou chamar de F', ela vai ser o quê? K vezes o módulo da primeira carga, só que a primeira carga passa a ser 4Q. E a segunda carga passa a ser mais 3Q. Observe que o mais eu não preciso pôr, tá? Só o menos que é obrigatório. E a distância passa a ser o dobro, tá? Só que agora eu tenho que ter o cuidado, já que é o dobro, ambos estarão elevados ao quadrado, tá? Esse é um cuidado importantíssimo que eu tenho que ter, né? Vocês têm que ter na hora de fazer isso aí. Então a gente tem aí agora a observação desses pontos. O que eu vou fazer aqui? Vou tirar o módulo, vou fazer a potência e depois eu vou tentar verificar a relação entre as duas cargas, tá? Então vejam só. Se vocês observarem aqui, nós vamos ter K vezes, quando eu tiro o módulo, ele vai ficar positivo, e já está positivo, então não precisa fazer nada. E embaixo, nós vamos ter que 2 ao quadrado é 4, D ao quadrado é D ao quadrado, tá? Vamos vir aqui para o lado agora. Fazendo agora, continuando, ó, o 4 pode cortar com o 4, e aí eu vou ter que esse 3, ó, vai ficar 3K, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Agora, acabou a conta, tá? Agora, faça uma comparação, ó. Comparem esse com esse. Comparando, qual que é a diferença entre os dois? O que vocês conseguem perceber? Só indicando para vocês, a diferença entre os dois é esse número 3. Fala, Bárbara. Professor, por que o 3 saiu do Qzinho e foi lá para frente do K? Porque você é livre para colocar onde você quiser o 3 multiplicando. Por exemplo, isso aqui, gente, são coisas que a gente estudou já faz muito tempo, né? Nesse caso, eu poderia ter multiplicado 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 4, 3 de novo, tá? Mas aqui você vai multiplicar essas letras aqui. Então, como que a gente aprende? Você vai colocar o número na frente e depois você coloca as letras. Tá? Geralmente, nós colocamos as letras em ordem alfabética. Deu para entender? Bom, se vocês compararem essas duas fórmulas... Oi? Fala, Lucas. Por que o segundo Q no começo é negativo e depois passou a ser positivo? Porque o enunciado da questão fala pra gente que isso acontece. Tá aqui no cantinho, ó. A carga negativa passa a ser mais 3. Por isso que na segunda conta ele passa a ser, ó, mais 3.
Porque o enunciado diz pra gente que isso vai acontecer, que isso deve acontecer. Entendeu? Então, só para finalizar essa questão, se você comparar, você vai observar que deixa eu até escrever aqui, ó, daí o F final ele é igual a 3 vezes o F inicial, né? E a diferença entre os dois é só esse 3 multiplicando. Voltando aqui, você vai ver que o módulo é triplicado por 3 e que a distância passa a ser repulsiva. Professor, por que não é a letra E atrativa? Porque, olha só, antes elas eram atrativas porque era uma positiva ou outra negativa. Mas depois, ó, ambas ficaram positivas. Então, se ficaram positivas, em vez de atração, vai ser a repulsão. Logo, letra D, tá? Então, tem 2 cuidados aqui. O cálculo de letras e o outro cuidado é em relação à repulsão e à atração, que é dado pelo sinal. Se ambas são positivas, então isso remete a gente a uma força de repulsão, tá bom? Se quiserem copiar aí, eu vou tomar uma água enquanto vocês copiam, tá? Ou tirar print, não sei. Se quiserem copiar aí a resposta, anotem aí a questão. Deixa eu olhar aqui no plural, qual que é a questão? Manda lá no grupo, professor. Ah, não, vou beber água. É a questão... Faço ideia, peraí, deixa eu voltar aqui que eu vou ver. É o exercício 4 da tarefa complementar, tá? Aí a gente vai fazer o exercício 5. Só um minuto. Vou estar mandando para vocês aí a imagem, tá? Lá no grupo. Deixa eu voltar aqui agora. Vou limpar aqui. Vamos fazer outra questão. Questão agora, questão 5 da tarefa complementar. Essa aqui agora tem um cálculo mesmo para a gente fazer. Então, matematicamente, ela é legal. E vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. 2 objetos metálicos esféricos idênticos carregadas com cargas elétricas de 1 coulomb e 5 coulomb são colocados em contato e depois afastados a uma distância de 3 metros. Considerando a constante de coulomb K igual a 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado, sistema internacional, podemos dizer que a força que atua entre as cargas após o contato é qual, né? Então, a gente vai ver o seguinte. Inicialmente, a gente vai perceber assim, ó. Imagina assim, você tem 2 esferas que estão eletrizadas, tá? Esse aqui tem 1 coulomb e esse aqui tem 5 coulomb. Quando essas esferas entram em contato, o que vai acontecer? As cargas dessa e a carga dessa vai se juntar, tá bom? Vai formar 6 coulomb de carga. E quando elas se separarem, essa aqui vai ter 3 coulomb e essa vai ter 3 coulomb. Só que observe, ambas estão com sinal positivo, tá? Ambas vão ter o mesmo sinal. Ele não fala de sinal, mas ambas vão estar com o mesmo sinal. Neste caso, pessoal, como ele fala aqui que é 1 coulomb, significa que é positivo, tá? Então, se ambas estão positivas, o que vai acontecer? A força vai ser de repulsão ao invés de atração. Logo, letra A e B cancelada. Não tem como ser letra A ou B. E também aqui a 0 também não tem como acontecer, né? Porque se tem valor de carga,
não tem como a força ser nula, tá? A não ser que a distância ficasse muito longa de um para o outro. Nesse caso, que não é esse caso, tá? Então a gente tem que ter alguns cuidados para acabar não marcando a alternativa errada, tá bom? Agora vamos lá. Entendendo que esse processo aqui acontece, vamos calcular a força. Como que a gente faz para calcular a força? Lembre-se, força é igual a constante vezes o módulo das duas cargas, que eu vou colocar aqui. Essa aqui é a fórmula, tá? Dividido pela distância ao quadrado. De acordo com o enunciado, de acordo com o que a gente viu agora há pouco, o valor de K é 9 vezes 10 elevado a 9, que é o valor da constante eletrostática no vácuo. O valor da primeira carga é 3 Coulomb, o da segunda é 3. Como ambas estão em positivo, não precisa do módulo, tá? Esse aqui é o valor final, não o valor inicial. Então tenham cuidado, se você marcar o valor inicial lá, 1 e 5 aqui, você vai errar essa questão, tá bom? E aí, observem que a questão fala pra gente que a distância entre os dois é de 3 metros. Observação importante, distância na unidade padrão é metros. Se tivessem centímetros, ou milímetros, ou quilômetros, ou hectômetros, ou qualquer outra unidade que não seja padrão, você precisaria primeiro fazer a conversão, tá? Nesse caso não precisa. E aí agora é só a gente fazer o cálculo aqui. Vejam que 3 vezes 3, pessoal, é 3 ao quadrado também, tá? Então posso cortar esse com esse. Resultado final, então, vai ser 9 vezes 10 a nona. Veja que não precisamos nem fazer cálculo nenhum, né? Só substituir. Qual que é a unidade de força? Lembre-se, a unidade de força dentro do sistema internacional é Newton. E aí encerramos a questão. Novamente, né? A parte da explicação de que o sinal vai ser de repulsão às forças é dado, né, claro, pelo enunciado. Porque as cargas são positivas, se são positivas, então ambas positivas vão se repelir, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Então... Tem como o senhor explicar de novo como que o senhor achou que se ela é atrativa ou se ela é repulsiva? Sim, é bem simples, Lucas, ó. Quando que duas cargas Lucas, vão se atrair? Você lembra? Que duas cargas vão se atrair? Isso. Quando uma é negativa e outra é positiva? Isso. E elas vão se repelir quando as duas são positivas ou quando as duas são negativas. Resumindo, sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. Então vamos olhar aqui. Ó, qual que é o sinal dessa carga aqui, ó? Positivo. Qual que é o sinal dessa carga? Positiva. Positivo. Então ela é o quê? Repulsiva. Repulsiva. Entendeu? Agora, se aqui tivesse, ó, menos 5, aí seria o quê? Atrativa, né? Então seria a letra B. Mas como ela é positiva, então ela é de repulsão. Tá bom? Veja que tanto no início quanto no final ambas ficaram positivas. Então não tem como elas serem de atração. Entenderam? Então é assim que a gente observa se vai ser repulsiva ou atrativa, tá? Então vou mandar também essa questão aqui lá para você. Questão 5. Questão 5 da tarefa complementar. Vamos fazer mais uma, né? A nossa aula acaba 11 e pouco, né? Então dá tempo de fazer. Ainda dá tempo de vocês resolverem a atividade. Perfeita. Agora nós vamos... essa questão que a gente vai fazer agora, ela é legal, pessoal, para auxiliar vocês numa das questões que vão estar na tarefa, tá? Que é uma questão que tem 3 cargas, parecida com essa aqui. Não é igual, tá? Mas é parecida com essa que a gente vai fazer agora. Olha só. 3 objetos com cargas elétricas idênticas. Isso aqui, idênticos, pessoal, é só para não corrermos os riscos de quando o objeto é maior, ele adquirir
maior força, tá? Então, geralmente os exercícios vão tratar de objetos idênticos para que o tamanho do objeto não influencie na avaliação do cálculo, tá? Então, por isso que aqui nós vamos ter 3 objetos com cargas elétricas idênticas para não modificar isso, alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força de 3 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B, agora ele quer o resultado final, tá? Qual vai ser as forças elétricas de ambos aí como processo de finalização do cálculo? Ele quer saber o quanto que vai dar. Basicamente, nessa ilustração, a gente tem que observar o seguinte, ó. Existe uma força de atração na verdade, de repulsão, né? Como elas são idênticas, o A repulsa, A e B ficam se repelindo, então a força elétrica de A tende a empurrar o B para a direita, porém, né, que nós vamos colocar aqui, ó, força de A e B, tá bom? Essa aqui significa que é a força de AB, de A para B. E agora nós vamos ver a força de B para C, ó, que ela tende a empurrar B para a esquerda, tá? Força de CB, tá bom? É a força que B de C exerce sobre B, tá bom? E é isso que a gente quer analisar nessas duas forças juntas. A gente quer saber a resultante das duas forças. De acordo com a lei de Coulomb, a gente sabe o seguinte, ó, que a força elétrica, deixa eu fazer maior, né, porque eu acho que está ficando muito pequeno. Força elétrica é igual a constante eletrostática, módulo das cargas. Deixa eu botar um ponto de multiplicação. Não precisa colocar o ponto, mas vou colocar aqui para deixar claro que isso aí que isso daqui para a gente é o valor dela, tá? Bom, observe uma coisa importante. Nós sabemos da distância, nós sabemos da força de B para C, ó, de C para B, que é essa força aqui, que é 3 vezes 10, mas nós não sabemos os valores das cargas. Nós só sabemos que as cargas são iguais, isto é, a carga de A é igual à carga de B, que é igual à carga de C, tá? Então, vou colocar aqui, ó, CB, porque eu sei a força de B. Então, eu quero calcular o valor das cargas, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou substituir o valor da força, esse valor aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 6. O valor da constante eletrostática eu vou repetir, 9 vezes 10 elevado a 9. As duas cargas são o quê? Ó? As duas cargas são iguais. Então, em vez de ficar Q vezes Qzinho, vai ficar, então, Q ao quadrado, porque as duas cargas são iguais, tá bom? Então, se elas são iguais, qualquer letra vezes ela mesma, fica ela elevada ao quadrado, tá? E embaixo, eu vou observar que são 3 centímetros, tá? De B para C. Então, 3 centímetros, em notação científica, 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros ao quadrado. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o rosto de vocês. Não, é só desânimo mesmo, né? Vocês não tomaram café hoje? Talvez é hora de voltar presencial. Aí o ânimo volta junto. Volta, né? Falar assim... O upload ainda da minha alma para estudar. É verdade. Semana que vem a gente volta aí. Ô, professor. Sim. Uma coisa que eu não entendi sobre a aula presencial, o relógio é considerado como item necessário também? Eu não entendi, não. Só pega. Bem, eu vou ir. É porque foi passado uma lista de regras. Não é para levar relógio também. Ah, tá. Porque lá fala de brinco, colar, essas coisas assim, daí relógio também é considerado? Ah, não é bom. Ah, tá, agora entendi. Sim, não é bom levar acessórios, né, para ter cuidado com vocês, porque na verdade assim, quanto menos coisas vocês levarem, menos coisas vão ser contaminadas, né? Claro que isso que a gente está falando é prevendo que pode acontecer, tá? Então, para evitar que aconteça, é bom não levar. Só levar o material básico. Mas no caso teria que tirar os brincos, as coisas, tudo para ir para a escola? Sim, eu acho que é isso que está dizendo lá, né? Lá está dizendo que não pode brinco, colar e... Eu acho que é isso que especifica. E pulseira também, mas eu fiquei em dúvida se é lógico podia.
gente, é só para prevenir. Eu acho que seria melhor não levar relógio, porque vai ter que voltar e limpar ele também todo dia. Porque assim, porque o que seria o ideal? Se você leva, acabou a aula, você tem que esterilizar. Tem que esterilizar seus brincos, seus relógios, suas pulseiras, seus cordões, etc. Tá? O óculos, Luiz, não tem como você não levar o óculos, né? Até porque se você não levar o óculos, você não vai enxergar, né? Então, o óculos vai ser essencial, né? Por mais que seja perigoso também, mas é essencial. Mas vamos voltar aqui, ó. Vamos resolver essa continha. A primeira coisa que eu vou resolver, ó, é essa potência, tá, pessoal? A primeira coisa que eu vou resolver é a potência. E aí, resolvendo a potência, ó, vou repetir essa primeira parte. 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Vou repetir a parte de cima. Ó. 9 vezes 10 elevado a 9. E o quê? Ao quadrado. E embaixo eu vou resolver. Ó. Potência de potência. Ó. 3 ao quadrado, 9 vezes 10. O 10 elevado a menos 2 ao quadrado fica 10 elevado a menos 4. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. Agora a gente vai efetuar uma multiplicação cruzada. Eu poderia cortar o 9 aqui, mas eu vou optar por não cortar ele agora, tá? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 9 vezes 10 elevado a 9, igual 3 vezes 9, 27... vezes 10 a sexta vezes 10 a quarta, repete a base e junta os expoentes. Ó, menos 6, menos 4, menos 10. E aqui eu esqueci de colocar a letra Q aqui, ó, o que é o quadrado, né? O que é o quadrado está aqui. Próximo passo, o que a gente vai fazer? Pega essa potência com 9 a base 10 e passa dividindo. Logo, a carga ao quadrado é igual a 27 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Aí, o que a gente faz? Divide. Ó. Na divisão, 27 dividido para 9, 3. 10 elevado a menos 10, dividido para 10 elevado a 9, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 10 menos 9 dá menos 19. Próximo passo é a gente passar a raiz, tá? Passar o expoente na forma de raiz. Como que a gente faz para passar o expoente na forma de raiz? Deixa eu voltar aqui, que eu fui lá, vou ver como é que vocês estão aí, o rosto de vocês. Quando a gente fizer isso, vai ficar isso aqui, ó, K igual a raiz quadrada disso aqui, tá bom? Professor, mas a gente vai precisar usar tudo isso aí? Não, a gente não vai precisar usar tudo isso aqui, tá? Eu fiz todo esse cálculo aqui, mas a gente vai fazer de um modelo bem mais fácil. E como que a gente vai fazer esse modelo, pessoal, bem mais fácil do que esse que eu estou mostrando para vocês? Basicamente, para a gente chegar num resultado mais tranquilo, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Tá vendo aqui nessa fórmula? Deixa eu apagar tudo aqui embaixo, porque eu não vou usar tudo isso que eu fiz aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma forma da gente chegar. Para a gente não precisar fazer toda essa conta, normalmente a gente tem que fazer toda essa conta, mas nessa questão eu vou mostrar para vocês um caminho mais fácil. Olha só, a gente tem aqui o F de CB, certo? E depois a gente vai ter que calcular o F de AB, certo? O F de AB vai usar a mesma estratégia, ó, K constante. As cargas, como elas são iguais, então elas vão estar elevadas ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, ok? Observe que nessa força, vou até repetir aqui embaixo, para vocês verem a relação, ó, como as cargas são iguais, novamente, ó, a carga vai ficar elevada ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Só que aqui tem um detalhe, a distância não é a mesma, tá? A distância de B para C é 3 centímetros e de A para B é 1. Então, a distância não é a mesma. Algumas coisas se repetem. O que acontece aqui? Se você notar, você vai perceber que esse valorzinho aqui é o 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é o que eu tinha colocado antes, ó, a força. Eu não vou substituir o valor da constante K.
Vocês vão já perceber por quê. E o valor da distância, eu quis mostrar aqueles passos lá para vocês verem os passos, tá? Mas no final das contas a gente não vai usar. O d ao quadrado é como a gente tinha feito, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. 10 elevado a menos 2 é o centímetro, tá, pessoal? É o C do centímetro para transformar em metros. Aí a gente vai multiplicar cruzado. Antes disso, né, deixa eu resolver essa potência aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 6 igual a K vezes Q ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado fica, repete a base e multiplica os expoentes. E agora é só multiplicar cruzado. A constante K vezes as cargas Q ao quadrado é igual a 3 vezes 9, 27. Aquele mesmo valorzinho que a gente tinha encontrado. Repete a base junto os expoentes, vai ficar esse valor aqui. E por que eu não vou resolver essa conta igual eu estava resolvendo naquela hora? Porque eu pego esse valor, venho aqui em cima e aplico ele aqui, ó. Tá bom? Eu vou chamar aqui de estrela, ó, só para conectar. Ó. O valor estrela vai lá para cima e é substituído aqui, ó. Em outras palavras, a força de A para B vai ser igual ao quê? K vezes Q ao quadrado, a gente viu que é 27 vezes 10 a menos 10. Eu venho aqui e substituo. 27 vezes 10 elevado a menos 10. E a distância? A distância é de 1 centímetro. Tá? E aí, 1 centímetro ao quadrado. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? 10 elevado a menos 2 é a representação em notação científica do C minúsculo. Tá? Tudo isso aqui ao quadrado. Vamos resolver primeiro a potência embaixo. Vamos repetir o 27 vezes 10 elevado a menos 10. Vamos resolver que a potência, 1 ao quadrado é 1. 10 ao quadrado, você vai repetir a base e multiplicar os expoentes, igual fez agora há pouco. E por fim, nós vamos dividir. 27 dividido para 1 é 27, vezes 10. Potências de base 10 na divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Tá? Você vai ter que subtrair esses dois, só que menos 10 menos 4, você vai somar. Então vai ficar menos 10 mais 4, menos 6. Esse é o valor de A para B. Ó, esse é o valor de A para B. E esse daqui de cima é o valor de C para D. Para B de burro. E o que vai acontecer agora? Eu preciso calcular a força resultante. Como as cargas, pessoal, elas são idênticas, isso significa dizer que seus sinais são iguais, tá? Se os sinais são iguais, agora há pouco a gente discutiu sobre isso, né, na pergunta do Lucas. Se os sinais são iguais, o que acontece com as cargas? Elas se repelem. Então, se as cargas se repelem, uma está se afastando da outra. Então, a resultante, tá, das forças vai ser a soma das forças, tá? Subtração das forças, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui. Logo, a resultante da força elétrica, né? Vai ser, a resultante vai ser igual a força de A para B, que é maior, menos a força de C para B, que é menor, tá? A gente calculou a força de A para B, a resultante, né? Vai ficar igual a força de A para B, que é 27 vezes 10 elevado a menos 6, menos a força de C para B, que a questão falou para a gente que é 3 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Na subtração, a base 10 precisa ter o mesmo expoente. Se não tiver, você precisa converter. E aí você faz a subtração só das mantícias, ó. 27 menos 3 dá 24 vezes 10 elevado a menos 6 newtons, tá? Aí você vai vir aqui nas alternativas e verificar, ó, que a questão correta é a alternativa correta é a letra D. Bom, agora é a hora das dúvidas. PC vontade. Oi? Mano. Então, muito bom. Infelizmente,
nossa aula vai encerrar aqui. Eu vou estar passando para vocês aqui a atividade do material, tá bom? Para vocês estarem fazendo lá na plataforma, na atividade de sala. Peço que vocês acessem já. Eu vou estar mandando a atividade, vou avisar no grupo, ó, pode entrar, que a atividade está pronta, tá bom? Quer dizer, a atividade está pronta, eu só vou ativar para vocês, tá? Eu vou avisar para vocês lá, façam agora, vocês têm até 11h25 para fazer, dá tempo, são 3 questõezinhas. Dúvidas? Manda para mim no WhatsApp que eu vou estar auxiliando vocês, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação.